Néctar divino. As descrições sobre Krishna são como néctar divino. Portanto, continuem com essa transação de dar sempre a consciência de Krishna. E se derem consciência de Krishna, receberão por sua vez uma abundante provisão de consciência de Krishna. Esta descenderá de uma posição mais elevada. Se vocês forem sinceros enquanto distribuírem a consciência de Krishna, não faltará capital. Será suprido novo capital na mesma proporção em que puderem distribuí-lo aos outros. Esse capital estará em conexão com a fonte infinita. Portanto, sigam adiante. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz: quem quer que encontres, fala-lhe somente de Krishna. Não temos outros compromissos. Quem quer que encontres, qualquer alma que cruze teu caminho, trata de salvá-la deste deserto da morte. Ordeno-te, não temas, assume a posição de Guru, o outorgador, e distribui Krishna a todos. Em seguida, Mahaprabhu diz: nesta transação encontrarás meu apoio. Se obedeceres minha ordem de distribuição a toda e cada pessoa, observarás que estou ali, ajudando-te nesse trabalho. Dessa maneira, seu grande mestre ocupou todos vocês como soldados consagrados. Agora devem levar a cabo um trabalho de alívio nesse mundo transitório e de morte. Executem esse trabalho de alívio. De alguma maneira, precisamos obter consciência de Krishna para nós mesmos e também levar estas novas a nossos vizinhos. Mahaprabhu disse: quem quer que encontres, fala-lhe de Krishna, e dessa maneira salva toda a gente. Todos se encontram sob a influência da mortalidade eterna. Este é o único caminho relevante a esta sua condição. Todos os demais assuntos são irrelevantes. Presas da morte. Todo o mundo corre rumo às presas da morte. Esse é o resumo de todas as notícias deste mundo. É a única notícia. A cada segundo que passa, todo o mundo penetra nas presas da morte. Esse é o verdadeiro problema, e nada mais. Em suma, esse é todo o problema, que a cada segundo, cada átomo daqui penetra nas presas da morte. Este é o grande e único perigo no mundo. Por conseguinte, todos os outros temas são irrelevantes face ao verdadeiro problema da vida. Tratem de ajudá-los para que evitem entrar nas presas da morte. Este é o único problema que existe no mundo. Vão e contem a todos sobre Krishna. Em qualquer coisa que façam, induzam-nos a falar sobre Krishna, Krishna, Krishna. Salvem-se a si mesmos e preparem-se para a meta mais elevada. Cada vez que encontrarem alguém, onde quer que seja, falem-lhe somente de Krishna. Todos os outros temas são irrelevantes e redundantes. Mahaprabhu diz: este é meu mandamento. Não pensem que se fizerem isso e assumirem a posição de Guru, se esquecerão de sua própria posição comum. E quando as pessoas vierem oferecer-lhes honrarias e se sentirão orgulhosos, irão ao inferno. Não, não e não. Eu lhes ordeno: adiante, o trabalho de alívio está aí. Não podem permanecer inativos e atuar como observadores. Portanto, digo-lhes: arrisquem-se, iniciem o trabalho de alívio. Ordeno-lhes isto e assumirei toda a responsabilidade. O mundo inteiro está morrendo. Por isso, sempre e a cada segundo, a verdadeira necessidade é Krishna Katha. Vocês só obterão minha associação se obedecerem às minhas ordens
e cumprirem o dever que lhes encomendo. Aí me encontrarão. Veja só, o próprio Mahaprabhu falando, orientando que só tem uma forma, pregar a consciência de Krishna. Não devemos ficar inativos. Temos que pregar, pregar, pregar. Mas quando vier a glória, não temos que aceitá-la. Não temos que ter o falso ego. Mahaprabhu está nos ajudando, o Guru está nos ajudando, não somos nós. Nós não fazemos nada, estamos somente servindo o Mahaprabhu, servindo o Guru. Então, se você começar a se achar muita coisa, que a sua pregação é boa, que você é muito bom, Krishna vai tirar o serviço de você. Mahaprabhu tira o serviço. Mas o que temos que falar é Harikatha, falar sobre Deus, falar sobre Krishna. Esse é o caminho. Somente falar sobre Krishna, não falar mais nada. Não temos que ficar falando sobre nada. Essa é a orientação de Mahaprabhu. Somente falar de Krishna. Não ficar falando para Jalpa, falar besteira, política, discutir, ficar pegando causas, abraçando causas materiais. Isso daí, Srilacharya Maharaj falou, não devemos nos envolver em nada disso. Causas materiais, grupos materiais, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Temos que focar em Harikatha, falar sobre Krishna. E como Mahaprabhu falou, não faltará. O capital não faltará. O que é o capital? É o conhecimento. O conhecimento não faltará. E quanto mais nós distribuirmos o conhecimento de Krishna, a consciência de Krishna, mais Krishna vai dar de acordo com o que vamos conseguir distribuir. Se nós não distribuirmos, Krishna não vai nos dar o conhecimento. Para que Krishna vai dar o conhecimento se nós não vamos utilizar da forma que Ele quer, distribuir? Se queremos só para nós, a Minaya, a verdade não descenderá. A Minaya descende, a verdade descende, somente se nós formos distribuir. Podemos estudar as escrituras, estudar os shastras, estudar tudo, mas se você não distribui, a verdade, a Minaya, não descende. Krishna não vai dar o conhecimento puro para nós, se não formos distribuir. Da mesma forma que Krishna não dará novamente o corpo humano para nós na próxima vida, se nós não servirmos Ele. Ele dá oportunidade, se nós não usamos, Ele retira. Então temos que ter essa consciência. Então o foco é distribuir a consciência de Krishna. Esse é o único foco que temos que ter. Ontem já lemos isso, então vamos começar agora na parte que não lemos ainda. Mahaprabhu diz: sua obediência às minhas ordens no desempenho do dever é o que lhes imponho. Isso é razoável ou não? Cada um de nós pode julgar. Qual será o trabalho de alívio que salvará aqueles que estão neste mundo da morte? O que será que realmente ajudará as pessoas? Não será vesti-las nem alimentá-las, nem qualquer outra coisa do estilo. Todo mundo está morrendo. Uma vez, enquanto me encontrava no templo de Madras, alguém veio e me censurou, dizendo: vocês somente falam de Krishna, e as pessoas morrem por falta de alimentos. Isso não lhes importa? Eu repliquei: não. Então ele me disse: a missão Ramakrishna de fato executa um trabalho de alívio, alimentando muitos. Se um homem morre de fome, como poderá escutá-lo? Onde encontrará quem o escute se ele morre? Primeiro terá que conseguir fazer com que ele viva alimentando-o bem, e após poderá falar-lhe sobre Krishna. Já lemos essa parte ontem também, mas ela é bem importante. Vamos terminar, falta pouquinho. E é o que Srila Siddhar Maharaj falou. Ele foi questionado sobre alimentar os outros, dar algo temporário, uma coberta, uma roupa para os outros. E agora ele vai explicar o porquê que ele não faz isso, que o foco do Sri Chaitanya Sarasvati Mati,
o foco do Gaudiya Vaishnavismo correto, porque Srila Siddhar Maharaj é o guardião da devoção. O guru dele falou, você é o guardião da devoção, e deu esse nome para ele. Então, o que os outros fazem não importa. O guardião da devoção não foca em dar nada temporário para ninguém. Ele foca em dar a consciência de Krishna, que é eterna. E agora ele vai explicar aqui. Em seguida, eu lhe disse, suponhamos que haja uma crise de fome e eu tenho alguns alimentos que distribuo entre muita gente. Diante de mim há uma grande multidão. Se enquanto reparto os alimentos, alguma pessoa da multidão se vai, que devo fazer? Devo continuar distribuindo os alimentos ou devo correr atrás dele? Ele respondeu, você deve repartir os alimentos. Isso seria natural. Então disse-lhe, a multidão está sempre pronta para ouvir-me falar de Krishna. Por que haveria de perder meu tempo correndo atrás de um homem? Vem tanta gente escutar-me falar de Krishna que não posso atender a todos. Por que haveria de deter a distribuição do néctar e correr para pegá-lo? Seria um intento absurdo. Estamos interessados em ajudar as pessoas pela distribuição de Krishna Katha e não prestamos atenção aos chamados perigos. Todos precisam dessa orientação. Vocês devem ocupar-se exclusivamente em Krishna Katha. Prossigam falando de Krishna e continuem com essa vibração. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu se dirigia de Puri a Vrindavana pelo atalho da selva, os elefantes, os cervos e os tigres cantavam todos Krishna, Krishna e dançavam. Como? Seu Krishna Katha criava uma vibração tão refinada que penetrava nos ouvidos dos tigres, dos cervos e dos elefantes, despertando seus corações. Todos começavam a dançar e cantar Krishna, Krishna. A vibração do nome de Krishna nos lábios de Mahaprabhu era tão bela e tinha tanta força que o som penetrou nos animais e despertou em seus corações o plano mais interno, que estava coberto pelo corpo de elefante ou de tigre. Como a eletricidade, a mais refinada corrente do santo nome de Krishna, penetrou nos corações de todos os animais e suas almas despertaram. E quando isso aconteceu, eles começaram a cantar Krishna, Krishna. O meio ambiente está repleto de animação por toda parte. E tal como o raio de luz que penetra a escuridão, a vibração de Krishna Katha tocará as cordas da alma e criará nela uma inspiração rumo à consciência de Krishna. Não temos nenhum outro dever, nem outra tarefa. Bhaktivedanta Swami Prabhupada levou a consciência de Krishna aos 4 cantos do mundo. O fato de que todos vocês tenham vindo aqui deve-se à seriedade dele. Ele partiu para o mundo superior e, portanto, em seu nome, continuamos com este tipo de compromisso. Então aqui também Srila Siddhar Maharaj fala, não há outra coisa a fazer senão distribuir a consciência de Krishna. É a coisa mais elevada. Se gostamos de alguém, como alguns falam, gostamos da população mundial, gostamos do ser humano, gostamos de todos, temos que distribuir a consciência de Krishna. É o mais elevado. Todo o resto é inferior. Qualquer outra ação que a pessoa for fazer relacionada a preservar a Terra, a preservar o planeta, preservar qualquer coisa, qualquer outra ação é inferior a distribuir Deus, a distribuir a consciência de Krishna. Por isso que o foco tem que ser distribuir a consciência de Krishna. Srila Siddhar Maharaj já falou em outra ocasião que o mundo não tem falta de comida, o mundo tem falta de Deus. A comida está em abundância, são jogadas toneladas e toneladas de comida no mundo todo fora, todos os dias.
E por que tem alguém passando fome? Porque é o karma dele. A população mundial tem falta de Deus. Temos algo contra quem distribui comida na rua, ou dá cobertor, ou dá roupa para os outros? Não, não temos nada contra. Por quê? Porque essa pessoa que faz isso é a consciência que ela tem. Ela não tem a consciência de Krishna. Ela não escutou Srila Siddhar Maharaj. Ou se escutou, não tem um reservatório para adquirir o conhecimento que ele está passando. E não é somente ele que está passando, Mahaprabhu passou isso. Mahaprabhu em nenhum momento falou, dê comida para os pobres, dê cobertor para os pobres. Distribua a consciência de Krishna. Então a pessoa que faz essa ação benemérita de caridade é porque ela não tem a consciência plena, que o mais elevado é distribuir a consciência de Deus. Então, é claro, é uma pessoa muito boa, ela quer ajudar os outros, mas a melhor ajuda que podemos dar para todos é falar sobre Deus da forma correta, sem querer algo em troca, falar sobre Deus sem querer ganhar dinheiro com isso, sem querer sobreviver com isso. Quem faz isso está cometendo um grande erro. Por isso que também Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele não gostava de pessoas que davam aulas do Bhagavatam durante um período. Ah, vamos fazer um curso do Bhagavatam, vamos fazer um curso do Bhagavad Gita durante tal período, porque tem algum comércio por trás. Não podemos cobrar por algo que não é nosso. Ninguém pode cobrar para dar aula do Gita, ninguém pode cobrar para dar aula do Śrīmad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita ou de qualquer outra escritura. Não podemos cobrar para dar aula dos livros da nossa missão ou de outras missões. Se a pessoa está fazendo isso, fuja dela. Ninguém pode cobrar porque o conhecimento não é nosso. Krishna passou para nós. De graça. Krishna está dando tudo de graça. Mahaprabhu está dando tudo de graça para nós. E tem muita gente fazendo comércio com a palavra de Deus. Então, fuja. Se alguém está fazendo isso, não escute mais essa pessoa. Vá procurar outro que está realmente lhe passando o conhecimento sem querer nada em troca, porque a misericórdia vem de Deus, através do Guru. E não podemos cobrar pela misericórdia. Misericórdia não é nossa, ela é dada de graça para nós e nós temos que distribuir também de graça isso. Vamos continuar a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura da onde paramos. Só um minutinho. Então acabamos o capítulo 6 do livro Shri Guru Sagraça. Agora começaremos o capítulo 7. A Jana Vidita está aqui presencialmente, ela vai ler ao vivo para vocês, sem gravação. Capítulo 7. O mestre espiritual iniciador. O mestre espiritual sempre realiza sua função situado na plataforma do devoto intermediário. Descenda ele da posição de devoto de primeira classe para realizar o trabalho de guru, ou realize o trabalho como um autêntico devoto intermediário. Uma vez que o trabalho de guru é realizado a partir do estágio intermediário, é o dever do Madhyama Adhikari iniciar discípulos. Existem 3 tipos de mestres espirituais. O guru de primeira classe estende um pé do mundo espiritual para dentro do mundo material e conduz as almas de cá para lá. O guru no estágio intermediário está situado aqui, mas estende um pé para o mundo espiritual e conduz as almas para lá. O guru de classe inferior tem ambos os pés aqui, mas enxerga claramente o plano superior
e está se esforçando por levar as almas deste para aquele plano. Então aí, Srila Siddhar Maharaj está explicando sobre o guru iniciador. Então existem 3 tipos de guru iniciador. O Tamadikari, que é o de primeira classe, ele está no mundo transcendental, mas ele estende o pé para o mundo material, para nos levar para lá. Aí tem o guru que está no mundo material, ele estende um pé para o mundo transcendental, para nos levar para lá. E tem o outro tipo de guru que está no mundo material e ele tem todo o conhecimento pleno de como é o mundo transcendental e também vai nos levar para lá. Então são 3 tipos de guru. E o Tamadikari, ele descende de lá, do mundo transcendental, para vir para o mundo material, para nos levar para lá, de volta. É o caso das grandes almas, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, enfim, os gurus da nossa missão. Eles estão vivendo com Deus, Deus orienta eles para virem para cá, nos levar para lá. Então, temos 3 tipos de guru. Srila Siddhar Maharaj está explicando isso aqui. E ele vai continuar também, porque esse capítulo é sobre guru iniciador. Shiksha Guru. Desse modo, podemos obter uma concepção aproximada dos 3 tipos de gurus. Não se trata de 3 níveis de Vaishnavas, mas 3 níveis de guru. O devoto de primeira classe assume a posição de um devoto intermediário quando descende para atuar o papel do acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Ele tem uma perna no mundo espiritual e, pela ordem de Krishna, estende a outra perna para este mundo material, a fim de realizar o dever de acharya. O guru que tem uma perna aqui no mundo material e estende a outra para o mundo espiritual é Madhyama Adhikari, ou devoto intermediário. Ele também executa o dever de acharya. O acharya de tipo inferior tem ambas as pernas aqui no mundo material, mas sua visão dirige-se ao mundo espiritual. Ele também pode realizar o trabalho de um acharya. Essas formam a gradação de acharyas, diferente das várias etapas Vaishnavas. Isso é mencionado no Srimad Bhagavatam. Um devoto que serve fielmente à deidade, mas não respeita de modo apropriado os Vaishnavas ou as pessoas em geral, é chamado de devoto materialista e é considerado como estando situado na posição inferior do serviço devocional. Este é o Vaishnava de classe inferior. Também é apresentado o devoto de segunda classe. O devoto na etapa intermediária do serviço devocional recebe o nome de Madhyama Adhikari. Ele ama a Suprema Personalidade de Deus, é um amigo sincero de todos os devotos do Senhor, é misericordioso com o inocente e faz caso omisso do invejoso. De acordo com o Srimad Bhagavatam, a etapa mais elevada do Vaishnavismo se descreve como segue. O devoto de primeira classe vê Krishna em tudo e todas as coisas em Krishna. Estes são os 3 tipos de devotos. Sri Chaitanya Mahaprabhu explica estas 3 etapas dos devotos que cantam o santo nome de Krishna. Aquele que escutou ou pronunciou o santo nome do Senhor, ainda que uma só vez, pode ser considerado um devoto de terceira classe. Aquele que sempre canta o nome com fé
é um devoto de classe intermediária. E o devoto de primeira classe é tão poderoso que todo aquele que o vê se sentirá inclinado a cantar o santo nome de Krishna. Essa é a natureza do devoto da classe mais elevada. Então, aí Srila Siddhar Maharaj está explicando, tem 3 classes de guru. A mais baixa é ou devoto, né? Aí, no caso, ele está falando em devoto. O devoto que é Kanista Adhikari, é o mais baixo. Ele serve Deus, por exemplo, mas ele não respeita os Vaishnavas, enfim. E a pessoa que cantou uma vez, pelo menos, o santo nome, pode ser considerada Kanista Adhikari, o devoto mais baixo. O Madhyama Adhikari é aquele que serve Deus e ele tem a fé forte, ele canta o santo nome com fé. Ele está no estágio intermediário, então Madhyama Adhikari é o estágio intermediário. Ele dá misericórdia para os outros, enfim. Ele está no estágio do meio, nem é o mais baixo e nem é o de primeira classe. E o Uttama Adhikari é o estágio do devoto que não só ele canta o santo nome, mas as pessoas de verem ele têm vontade de cantar o santo nome. É o devoto mais elevado que tem, o Uttama Adhikari. O Uttama Adhikari é um Paramahansa, é um devoto genuíno, puro. Devoto puro de Deus. Ele não tem, o que é um Paramahansa? É aquele que consegue separar o joio do trigo, é o que consegue separar o leite da água. Então existem 3 tipos de devotos também. 3 tipos de gurus, 3 tipos de devotos. Qual estágio nós estamos? Cada um pode se analisar. Mas isso também não importa. O que importa é praticar. Mesmo que estejamos no estágio de Kanista Adhikari, temos que continuar a prática, aumentar o amor por Deus, através da prática, servir da forma correta, sem ofensas, e aí, algum dia, entraremos no estágio de Madhyama Adhikari, o estágio intermediário. Alguns podem ser que já estão nesse estágio. E também podemos entrar no estágio de devoto de primeira classe. Podemos ser o Uttama Adhikari. Quem fala isso? Rupa Goswami fala isso. Qualquer devoto, qualquer pessoa que busque Krishna, mesmo que ela busque Krishna no início, querendo dinheiro, ou ela busca Krishna querendo eliminar as dificuldades, ou ela busca Krishna por curiosidade, ou ela busca Krishna realmente porque sabe que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Qualquer uma dessas 4 tipos de pessoas que busca Deus pode chegar a um estágio de Uttama Adhikari, o mais elevado, devoto de primeira classe. Como isso é possível? Encontrando um guru fidedigno, genuíno, e seguindo as orientações dele. Então, qualquer um pode chegar a ser um Uttama Adhikari. Rupa Goswami disse isso. Só depende de nós. Se ficarmos naquele estágio morno de serviço, naquele estágio com preguiça, sempre dando uma desculpa para não fazer o serviço, para não ir no templo, sempre com uma desculpa. Quando damos uma desculpa para não fazer o serviço, para não ir no templo, para, enfim, não servir Deus, estamos enganando quem? O outro, o guru? Não, estamos enganando a nós mesmos. A desculpa, se a pessoa não faz o serviço que o guru orienta, se a pessoa não vem no templo participar, o prejudicado é a pessoa. Não é o guru, não é o templo, porque tudo vai continuar. Então temos que ter essa concepção. Não adianta querer enganar o guru.
Não adianta querer enganar Krishna com alguma desculpa. E todos nós temos sempre uma desculpa na ponta da língua. Qualquer coisa que não queremos fazer, damos uma desculpa. Mas o prejudicado sempre somos nós. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de guirlanda, Deus não precisa de flor, Deus não precisa de comida. Ele dá a oportunidade de nós servirmos. Se nós não oferecemos uma flor para Ele, um incenso ou a própria comida, o prejudicado somos nós, não é Ele. Deus nunca será prejudicado. Ninguém tem a capacidade de prejudicar Deus. Então, Ele dá oportunidade para nós. Se você tem a foto de Deus na sua casa, se você tem a foto do seu guru na sua casa, mas eu não comprei flor, passa na rua e pegue uma flor da rua e ofereça para Deus. Hoje eu não saí na rua, pegue um copo d'água e ofereça para Deus. Antes de comer uma fruta, ofereça para Deus. Nada tem desculpa. Não há desculpa para não servir Deus. É a falta de vontade. Então temos que cair na real e parar de mentir. Mentir para nós mesmos. Poxa, hoje eu estou fazendo isso, eu não posso. Eu estou tão cansado. Só que se alguém ligar para você para sair ou para fazer algo, você terá energia. Mas para servir Deus, não. Tudo é o foco. Se temos o foco para fazer aquilo, a energia virá. Srila Siddhar Maharaj fala isso nos seus livros que lemos aqui, eu não lembro qual. Ele fala, se você focar no serviço a Deus, você gastará a energia que você tem nisso. Se você focar em outra coisa, você não terá energia para servir Deus. Por isso que o ideal, o melhor é cantar a Japamala, enfim, fazer o programa de manhã cedo. Porque no final do dia você está cansado, vai dar preguiça, vai dar alguma coisa, aparecerá outra coisa para você fazer, e aquele dia você descumpriu o voto que você fez para o Guru, de não deixar a Japamala jejuar, nem sequer por um dia. Fizemos esse voto para o Guru no dia da iniciação, de não deixar de cantar um dia sequer o santo nome na Japamala. Mas se deixarmos para o final do dia, estaremos com sono, cansados. Então de manhã é o melhor horário. Aí a pessoa pode falar, mas eu não consigo cantar tudo de manhã. Não há problema. Cante de manhã e quando der o resto. Mas pelo menos um pouco temos que cantar de manhã. Aproveitar a manhã, porque de manhã ninguém levanta cansado. Se você levanta cansado de manhã, você está doente. Procure um médico. Alguma patologia tem. Se você dormiu à noite e acordou cansado, você está doente. Não, isso não é normal. E cansado é uma coisa, agora preguiça é outra. Tem pessoas que já acordam de manhã com preguiça. Isso também é tamaguna, modo da ignorância. Por isso temos que dormir cedo, acordar cedo. Temos que ter um hábito saudável espiritual. Krishna acorda às 3 horas da manhã. Srila Govinda Maharaj falou isso. Ninguém vai acordar às 3 da manhã. Alguns acordam, mas acorde cedo. O melhor horário para a prática devocional é no Brahma Muhurti, 96 minutos antes de aparecer o sol. Esse é o melhor horário para a prática espiritual. Cantar as canções, cantar a Japamala. 96 minutos, 1h36 minutos antes. Dá para fazer muito serviço devocional nesse período. Mas você pode acordar antes desse período também. Srila Govinda Maharaj também acordava às 3 da manhã, como Krishna. Mas ele é um Paramahansa. Nós não estamos nesse estágio. Mas devemos acordar cedo e ir dormir cedo de acordo com a possibilidade. Esse é o caminho. Então vamos continuar a ler sobre o Guru e os devotos, os 3 estágios dos devotos. Pode ser que o devoto de segunda classe tenha algum vestígio mundano, porém o despreza por completo e se dedica plenamente à sua realização espiritual.
ele está completamente absorto na vida espiritual. Sua atração por Deus está presente, porém, ele não escapou por completo da influência de Maya, ou ilusão. Ainda que débeis, seus esforços para ajudar os outros são elogiáveis. Não se desprendeu por completo de sua natureza mundana, porém vai conquistando-a passo a passo. Ele alcançou a etapa que precede sua total dissociação deste mundo, e ao desprender-se por completo, entra no mundo espiritual. O devoto neófito pode ir ao templo e oferecer sua adoração, seguindo estritamente as regulações das Escrituras. Porém, tão logo esteja fora do templo, pode fazer qualquer coisa. Então aí, Srila Siddhartha Maharaj está explicando Madhyamādhikari, o devoto intermediário, ele ainda tem desejos materiais, mas ele rejeita isso. E ele está próximo, ele está no estágio de algum dia rejeitar totalmente e sair desse plano material. E aí sim ele irá para o mundo transcendental, ele terá amor puro por Deus, mas ele ainda tem desejo material. Mas ele controla. De que forma ele controla? Como disse lá Acharya Maharaj, com a inteligência. Ele ainda tem algum desejo material, mas ele está servindo, ele está praticando da forma correta, e algum dia ele terá eliminado esses desejos. Esse é o Madhyamādhikari. Agora, um devoto Kanistha-dhikari, o iniciante, o neófito, como foi dito, ele vem no templo, ele segue regras e regulamentos no templo. Quando ele sai do templo, ele faz de tudo o que ele quer. Esse é um neófito. Srila Acharya Maharaj deu uma aula falando sobre isso já há muito tempo atrás. Ele fala que a fé, na verdade ele não estava falando sobre Kanistha-dhikari, nem Madhyamādhikari, nem Uttamādhikari. Ele estava falando sobre a fé. Então ele fala que a fé de um devoto que é muito, muito, muito frágil, ele vem no templo, nos festivais, em alguns festivais ou em todos os festivais. Esse é um devoto que tem a fé muito fraca. Ele tem um pouco de fé, mas é muito fraca. Aí tem um devoto que tem a fé um pouco menos fraca, ainda não é forte, é um pouco menos fraca. Ele vem não só nos festivais, mas ele vem sempre ao templo. Participar, fazer Harinama Sankirtan, o canto congregacional do Santo Nome. Ele participa do Arati, ele honra a Prashada, ele faz o Parikrama Tulasi se for à noite. Esse é um devoto que tem a fé um pouquinho menos fraca. Mas em casa ele não faz nada. E aí tem o devoto que tem a fé um pouquinho forte. Esse devoto, ele vem em todo o festival, ele vem em todo o programa que tem no templo, e ele faz a prática correta na sua casa. E aí tem o devoto que tem enxerada realmente a fé. Esse devoto é o Guru, é um Uttamādhikari, o devoto de primeira classe. Então, Srila Acharya Maharaj comenta sobre os 4 tipos de fé e como cada um age na vida devocional. Então, temos que não só vir somente no templo, nos festivais, não vir somente em todos os programas. Temos que fazer também a prática diária em casa, além de ir ao templo, o canto congregacional, porque Mahaprabhu deixou claro, o Yuga Dharma, a religião da era que estamos hoje, Kali Yuga, é o canto congregacional. A prática é coletiva, o caminho é individual. O nosso caminho é individual, o meu caminho é um, o caminho da Janavi que está aqui é outro, cada um tem um caminho individual, mas a prática é coletiva. Um tem que ajudar o outro. E a união faz a força. Srila Acharya Maharaj deu uma aula também falando isso. A união faz a força. Um graveto sozinho de madeira, qualquer criança quebra.
Até um bebê forte, se pegar, quebra. Mas um fecho de graveto é muito difícil quebrar. Então, por isso que a associação com devotos vir ao templo, aonde você irá se associar com devotos? No templo, claro. Se você se associar com devotos fora do templo, numa pizzaria, num restaurante, só vai sair para a jalpa. Você pode até ir na casa de um devoto, ou fazer uma reunião na casa de um devoto, mas quantas vezes você faz isso por mês? Você pode até ir na casa de um devoto, fazer a reunião lá. Mas qual a frequência que isso acontece? E será que lá vai ter a comida oferecida? Será que lá terá o arati? Porque todo o processo, no templo tem o processo completo. O programa tem o arati, tem o parikrama em Shri Tulasi Devi à noite, tem as canções corretas para o período, se é de manhã ou à noite, tem a associação com devotos, depois tem a prachada, que é oferecida direto para a deidade. Então, a reunião com devotos, a associação, é no templo. O templo foi criado para isso. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que é o guru fundador da Gaudiya Mati, ele fundou a instituição e ele fez 64 templos durante a vida dele. 64 templos. Por que ele fez isso? Porque é o local de encontro. Swami Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Quantos templos ele fez no mundo? Se não fosse necessária a reunião no templo, ele não faria. Ele não faria tantos templos. E não é fácil fazer vários templos. Mas Silachara Maharaj também já falou, fazer nem é tão difícil, o problema é manter. Você tem que ter um pujari no templo, você tem que ter as pessoas para ajudar no templo, limpar, enfim, cozinhar para a deidade. Então Silachara Maharaj fala, fazer um templo nem é tão difícil, o problema é você manter ele. E Silachara Maharaj está fazendo vários templos, agora mesmo ele está construindo um templo enorme, muito grande em Mayapur, bem próximo a 100 metros da árvore de Nim, onde Mahaprabhu apareceu. Por que ele está fazendo um templo tão grande? Porque ele fez Nishinrapali, porque ele fez vários templos, porque é no templo que é feito o canto congregacional, a associação. E o devoto, ele pode progredir na fé dele vindo ao templo, porque vindo ao templo você acende sua chama. É dito que é como a analogia que faz, tem um maçarico para acender sua vela. E aí você vai com a vela para casa. Se você demorar muito tempo para voltar para o templo, a chama da vela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se você vem sempre ao templo, você sempre carrega a bateria. Silachara Maharaj também já fez analogia sobre a bateria do celular. Se você não carrega o celular, a bateria, o celular apaga. Mas ele avisa antes. A vantagem do celular é que ele avisa, menos de 20% de carga. E aí de vez em quando ele dá um aviso para você ir lá e carregar. E aí Silachara Maharaj falou, se você não vai no templo, se você não tem associação com os devotos, a sua bateria, a sua carga devocional vai diminuindo, 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 e provavelmente ninguém vai te avisar. É muito raro alguém te ligar e falar, poxa, você não veio. E aí, quando você vê, a carga acabou, e como disse Silachara Maharaj, se você não praticar em casa todo dia, sem ir no templo, e não praticar todo dia em casa, a semente da trepadeira devocional seca. Não adianta somente receber a iniciação de um guru genuíno. Temos que praticar. Bhakti Yoga é prática.
prática através do serviço a Deus. Bhakti Yoga não é Jnana Yoga. Jnana Yoga, como foi falado aqui por Srila Siddhartha Maharaj, no capítulo 5, se eu não me engano, ele fala que a Jnana Yoga vai te levar para a renúncia, para o Brahma Jyoti, Tatastha Shakti. Srila Acharya Maharaj também falou isso outro dia. Vai te levar para a paz. Mas a paz, se você almeja ter paz, você não almeja servir Deus. Porque servir Deus não dará paz. Parece contraditório isso. Mas o serviço devocional vai ter dificuldades, sim. Krishna vai te testar, se você quer realmente amar Ele puramente. Então, a prática devocional não é estudar Jnana Yoga, como diz Srila Acharya Maharaj, e também Srila Siddhartha Maharaj falou no livro que a Minaya descende, a verdade descende através da prática. Não adianta estudar. Se você não pratica, você não tem um reservatório para absorver a Minaya. E a prática melhor, como hoje lemos novamente, a melhor prática que Mahaprabhu orientou é pregar. Se você prega, Mahaprabhu ajuda a pregação, ele ajuda o seu serviço, e se você prega, ele dá mais informação para você passar para os outros. Se você não distribui a informação, a consciência de Krishna, não virá mais informação, não virá mais a Minaya. A verdade não descenderá se você não distribuir a verdade. Por isso temos que pregar para todos. A pessoa pode falar, mas eu não sei quase nada, mas você sabe mais do que o vizinho que está ao seu lado. Você sabe mais do que o seu amigo que está bebendo. Você sabe mais do que o colega de trabalho. Qualquer um sabe mais. Se você assistiu uma aula, se você não assistiu a aula, mas você viu o Mahamantra Hare Krishna, você pelo menos conhece o Mahamantra. Você pode não saber de cor, mas você sabe que aquele é o Mahamantra Hare Krishna. Que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura. Está acabou de falar sobre o devoto iniciante, Kanista Adhikari. Pode não observar um comportamento espiritual em suas relações com os outros, e os ditames das Escrituras só exercem uma influência parcial sobre ele. É possível que não haja nenhum princípio espiritual em seu trato com os demais. Por outro lado, o devoto de classe intermediária aplica os princípios das Escrituras em sua vida cotidiana. A partir do ponto de vista das Escrituras, ele reflete sobre quem deve ser seu amigo, a que tipo de ocupação deverá dedicar-se para ganhar seu sustento e como deverá selecionar suas amizades. Veja só, um devoto de classe inferior, ele não sai pregando para ninguém. Um devoto Madhyama Adhikari, intermediário, ele vai aplicar as Escrituras no seu dia a dia, na sua vida. Ele vai distribuir isso para os outros. Então, quem está fazendo isso já está próximo ou está realmente no caminho, é um devoto Madhyama Adhikari, intermediário. Ele escolhe seus amigos, ele escolhe as atividades que ele vai trabalhar. Um Madhyama Adhikari não vai trabalhar com matança de animais. Um Madhyama Adhikari não vai trabalhar com coisas impróprias para devoção. Se ele está trabalhando, ele vai tentar de qualquer forma sair disso. Ele vai escolher suas amizades. Ele vai sair pregando para os outros o que ele conhece. Então, essa é uma das qualidades de um Madhyama Adhikari, o devoto intermediário.
quando a vida social de um devoto se vê influenciada e controlada por seus princípios espirituais, ele se transforma em um devoto de segunda classe. Quando adota esse padrão de vida, está apto a ajudar os demais. Não se verá afetado por uma associação estranha e desfavorável. E posto que já tenha praticado este padrão de vida e esteja fixo nele, sabe como tratar os outros e conservar sua vitalidade espiritual. Como já tem prática disso, poderá iniciar discípulos. Está qualificado a ajudar os outros, porque progrediu em seus tratos com o meio ambiente externo. Poderá manter sua posição, lutando contra os agentes de Maya. Ele demonstrou que está firme em sua posição espiritual e que, portanto, pode se confiar nele, podendo ser investido com o poder de Acharya. Existe ainda outro ponto de vista nas escrituras reveladas, onde se descrevem as qualificações de um devoto. Aquele cuja fé, confiança e atenção repousam nos Shastras, que observa cuidadosamente todas as regras, regulamentos e práticas que se encontram nas Escrituras, cujos hábitos e atividades sociais estão matizados por sua fé em Deus, é um devoto de classe intermediária. Então aqui, o devoto que ele transforma a sua vida de acordo com as escrituras, de acordo com as regras, regulamentos, como foi dito, ele é um devoto Madhyamadikari, intermediário. E aí você pode confiar nele. Ele irá distribuir isso para os outros. Por isso que Silacharya Maharaj fala, para a pessoa pregar, ela tem que praticar. A pessoa que não pratica corretamente não pode pregar. Então, Madhyamadikari, um devoto intermediário que segue regras, regulamentos, a vida dele se tornou a vida que a Escritura orienta, que os gurus orientam. Ele vive de acordo com as Escrituras. Você pode confiar nele e ele vai dar o exemplo. Então, Acharya é aquele que dá o exemplo. Essa é a tradução de Acharya. E ele não se perturbará com o meio ambiente, com uma má influência. Então, Madhyamadikari, o devoto intermediário, pode andar com pessoas que não são apropriadas, não afetará ele. E ele poderá, e aí ele poderá ensinar pelo exemplo, Acharya. Siddhar Maharaj deixa claro isso. Então, esse é o nível de devoto de intermediário. Então, podemos ver que pouquíssimos estão nesse estágio. Através dessa informação agora, são pouquíssimos os devotos que estão no estágio de Madhyamadikari, que podem dar o exemplo dele para outros, que não se pode estar associado com quem for, ele não vai se influenciar, ele está firme na prática, ele está firme no conceito, e ele dá o exemplo para os outros, e ele começa a pregar e dar o exemplo, e ele, por isso é falado que ele é o Acharya. Então é muito difícil termos devotos nesse padrão. Existem? Claro que existem, mas não é fácil, são poucos. Tem muita. E aquele que em cada etapa, em qualquer circunstância, atua de acordo com sua fé em Krishna, é um devoto de primeira classe. Sua fé em Krishna é seu guia espiritual. Não importa em que circunstância se encontre, em corpo, mente e alma,
em pensamento, palavras e obras. De qualquer ponto de vista, ele faz tudo para o serviço a Krishna. Ele é o mais excelso devoto de Krishna. Assim, pois, com base nesses diferentes pontos de vista, as Escrituras enunciaram os distintos estágios de um devoto, um servo de Krishna. Acabou esse subtítulo. Então, aqui foi dito o Tamadikari, o devoto de primeira classe. Ele usa tudo para Krishna, ele faz tudo para servir Krishna. Ele está rendido a Krishna totalmente. Por isso que é dito que o devoto de primeira classe, o Tamadikari, é o Paramahansa. Tudo na vida dele é Krishna. Ele não pensa em outra coisa, ele não quer outra coisa, nada vai influenciar ele. A vida dele é Krishna, a vida dele é servir Krishna. Ele está em Sharanagati, entrega total. Esse é o devoto de primeira classe. Muito mais difícil ainda do que o Madhyamadikari. Então temos pouquíssimos Madhyamadikari e praticamente raríssimos Uttamadikari. Raríssimos Uttamadikari no mundo material. Antes de encerrar, tem uma pergunta aqui da Merita Didi. Ela pergunta se amanhã é Kadashi. Então, a Merita Didi, sim, amanhã é Kadashi, mas é um Ekadashi não verdadeiro. O que significa isso? Não é para fazer o voto de Kadashi amanhã, aqui no Brasil, porque seguimos o calendário regional. Então, no Brasil, amanhã, não temos que fazer jejum, não é o voto de Kadashi amanhã, apesar de ser Ekadashi, não é. Agora eu vou explicar o porquê. Por que vamos fazer o voto, o jejum, e aumentar o serviço devocional no Maha Duadashi. É o grande, Maha quer dizer grande, é o grande Duadashi. Por que isso? Porque amanhã, aqui no Brasil, o dia de Ekadashi é o dia lunar, claro, Ekadashi é o 11º dia, depois a lua nova e depois a lua cheia. Agora estamos no 11º dia, amanhã será o 11º dia, depois a lua nova, porque a lua está crescendo. E por que amanhã não faremos o voto de jejum e aumentar o serviço no dia de Ekadashi? Porque o dia lunar vai começar depois que o sol aparecer. Então, quando o dia lunar começa depois que o sol já apareceu, é um Ekadashi não puro. Mahaprabhu disse isso. É um Ekadashi não puro. Então, fazemos o jejum no Mahaduadashi, que será dia 26. Será na quinta-feira. Então, aqui para o Brasil, quem segue o Sri Chaitanya Sarasvati Mati fará o jejum, fará o voto de Ekadashi no Mahaduadashi. E o Mahaduadashi é mais elevado do que Ekadashi. Então, se fizermos o voto corretamente, aumentarmos o serviço devocional, Krishna reciprocará mais. Amanhã eu vou colocar uma aula de Silachara Maharaj explicando o que é o Mahaduadashi, mas não se preocupe, não é amanhã o voto, não é amanhã o jejum que temos que fazer, será na quinta-feira. Então, a Merita Didi perguntou, não sei se eu fui claro explicando, mas o voto de Ekadashi, o jejum, será na quinta-feira. Amanhã, com a aula de Silachara Maharaj, creio que vai ficar mais claro, mas qualquer dúvida amanhã também podemos responder. Eu agradeço aqui quem está assistindo até agora, a Merita Didi está assistindo até agora, deixe-me ver aqui quem mais, a Janavi está presencialmente, o Francisco também está assistindo, como sempre, o Francisco está sempre assistindo, nos assistindo. Jashodananda Nadassa também está assistindo conosco. A Roberta também. Roberta também está hoje assistindo conosco ao vivo. O Fanny Bhushana também. Fanny Bhushana hoje esteve aqui presencialmente com o Adipurusha, e agora ele já voltou para o Guarujá, ele está assistindo também. E agradeço a todos que estão dando a associação para nós, porque o Sadhu Sangha é a coisa mais importante que tem
para acendermos a chama, como foi dito. Ah, não é possível vir no templo, quem mora longe, enfim. Mas, quando der, venha. Mas quando não der, assista também pelo online, pela internet. Por quê? Porque também é satsanga. Silachara Maharaj fala, temos que usar tudo para Deus. Tudo é por Deus e tudo é para Deus. Então Deus criou também, Ele deu a informação para o ser humano descobrir a internet, criar toda essa tecnologia para usar para Ele. Nós usamos da forma errada, mas tudo é para Ele. Então estamos usando a internet para Ele. Uma boa noite a todos. Amanhã teremos o programa normal às 19 horas. Dandavati Pranam.